Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo repleto de informações do Coringão, nosso clube do coração fiel. O Corinthians tem jogo da vida amanhã diante do Argentinos Júnior na Neoquímica Arena. Vou trazer informações sobre o jogo para vocês. Vamos falar também sobre orçamento que o Corinthians está disponibilizando para investimento na metade do ano. Agora vou falar também sobre Cássio praticamente se despedindo do Corinthians aí para ir para o Cruzeiro. Hernani pode chegar no meio do ano agora? E John Kennedy vem ou não vem para o Corinthians? Fiel, o vídeo realmente está repleto de informações para vocês. O que eu peço humildemente em troca é para você deixar o seu like se assim merecer e se inscrever em nosso canal, porque trazemos de 2 a 3 vídeos diários, fechado? Quando chegarmos a 30 mil inscritos, vou sortear 2 camisetas dessa aqui do Corinthians para vocês. Então já deixou o seu like, já se inscreveu em nosso canal? Antes de iniciar o vídeo e falar do Timão, vou trazer um breve recadinho aqui para vocês sobre um aplicativo que está revolucionando a casa de apostas, certo, Fiel? Fiel, peço um minutinho da sua atenção para apresentar este aplicativo aqui para vocês neste exato momento que está revolucionando o mundo das apostas, inclusive maximizou muito os meus ganhos, tá? É um aplicativo de inteligência artificial que te entrega todas as probabilidades para de fazer aposta no escuro baseado em sorte e comece a fazer apostas baseado em probabilidades e estudos, tá? Vou dar um breve exemplo aqui para vocês. Bayer Leverkusen e Roma. Você só clica aqui em analisar a aposta, ele já vai dar aqui um merchanzinho. Vamos mergulhar na análise do jogo entre Bayer Leverkusen e Roma. Escolha uma opção abaixo e ele já vai te dar as opções, como você está vendo aí. Quem ganhará gols na partida em primeiro tempo. Vamos clicar aqui na mais óbvia. Quem ganhará a partida, ele já vai te entregar aqui os dados baseado no histórico de partida desses dois times, tá, fiel? É baseado em estudos, em probabilidades. E aqui ele já dá vitória em casa, jogando em casa, Bayer Leverkusen forte favorita. Acabou. Você vai pegar isso daqui e vai fazer a sua aposta independente da casa de aposta que você tiver. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Gols na partida. Ele já vai te dar toda a probabilidade de gols que pode sair nesta partida. Isso em qualquer aposta que você quiser fazer, tá, fiel? Este aplicativo realmente ele é maravilhoso e eu garanto para vocês, ó, bem, de acordo com as análises, o confronto terá uma probabilidade de 84% acima de um gol, 64% acima de 2 gols e 39% acima de 3 gols total na partida. Cara, esse aplicativo aqui, ele é maravilhoso, ele te entrega todas as probabilidades de gols da partida, de quem vai vencer. Você não pode ficar de fora dessa. Ele dá os horários de todos os jogos, o histórico de todos os jogos. Basta você escolher o jogo que você quer fazer a aposta e você clicar aqui que ele vai te entregar todas as probabilidades. Eu garanto para você e vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Certo, fiel? Bora lá, fiel, porque o Corinthians joga amanhã diante da sua torcida na Neoquímica Arena contra o Argentinos Júnior. É jogo da vida, não podemos sequer pensar em empatar uma partida dessa, tá? Porque o Racing de Montevidéu é líder do nosso grupo com 8 pontos, o Corinthians vem logo em seguida com 7 em segundo lugar e o Argentinos Júnior em terceiro, tá, fiel? O Nacional do Paraguai já está desclassificado com apenas 1 ponto. É de grande importância que o Corinthians vença essa partida. Não tem como pensar em empate, não tem como pensar em derrota, não há tempo de reversão. O Corinthians tem que ganhar, ganhar e somente ganhar e torcer por resultados combinatórios aí para nos favorecer na tabela. Lembrando que se ficarmos em segundo lugar, fiel, vamos disputar a repescagem da classificação. Aí é jogo de mata-mata com clubes que ficaram em terceiro e quarto lugar na Libertadores da América. Então, para o Corinthians seguir vivo, tem que ganhar e torcer por resultados. Fiel, dá para ganhar do Argentinos Júnior, mesmo o Argentinos Júnior tem sido uma pedra no nosso sapato. Vamos jogar dentro de casa, vamos ter um Corinthians completinho, com exceção do Maicon, tá, fiel? Muitos jogadores voltando aí do departamento médico. O Igor Coronado contra o Flamengo já jogou os minutos finais aí, está apto para a partida também diante aí do Argentinos Júnior. Obviamente eu não vou trazer uma escalação aqui para vocês, eu gosto de trazer a escalação quando o time faz o último treino para o jogo, aí sim eu trago a escalação aqui para vocês, porque provavelmente
é a escalação do último treino, tá, fiel? Então amanhã nós temos compromisso com o nosso Corinthians, torcer para uma vitória e o mais importante que uma vitória, que o nosso time joga bem, que comece a afastar esses anseios, que comece a afastar essa discórdia que está vivendo o Corinthians com o Cássio, com o Carlos Miguel revoltado aí nas entrevistas, com o Antônio Oliveira acusando o time, com o Gustavo Henrique acusando o treinador. Isso é muito mal para o Corinthians. O que menos precisamos agora é de uma crise interna e que o treinador, sendo fraco ou não, ele não pode perder esse vestiário, ele não pode perder a união com os jogadores, porque se isso acontecer, aí sim, fiel, a situação complica mais e mais e o Augusto Melo tem que agir rapidamente e mandar o Antônio Oliveira embora se isso acontecer. Caso isso não aconteça, o treinador só sai do Corinthians em duas situações, até o meio do ano, por exemplo, tá, fiel? Se ele mesmo pedir demissão ou se o Corinthians conseguir um acerto com o Fábio Carille. Mas de qualquer forma, o treinador vai ficar no meio do ano, porque o mercado da bola está fechado e as negociações abrem novamente para contratações na metade do ano. Quero que vocês comentem porque eu quero saber a sua opinião referente à partida e a importância dessa partida do Corinthians diante do Argentino Júnior. Combinado, fiel? E por falar em meio do ano, o Corinthians prepara um orçamento, fiel, desculpa, de no mínimo 180 milhões de reais para investimento para trazer de 3 a 4 peças, tá, fiel? Ou seja, vai ser jogadores aí que chegam para resolver. O Corinthians já está disponibilizando desses valores financeiros para contratar, porque agora as contratações, fiel, as peças que vão vir, virou aqui problema urgencial, porque existe problemas, existe urgências. Então este problema, ele é uma urgência, porque se o Corinthians não contratar na gestão do Augusto Melo, o Corinthians pode sim cair para a segunda divisão. Afinal, são 18 pontos disputados e apenas 5 conquistados, perdendo jogos aí absurdos para times que estão brigando para não cair. Então o Augusto Melo sabe da importância de contratar, os diretores também sabem da importância de contratar, então estamos aí na expectativa de realmente cumprir, porque se não cumprir, a tendência é que caia, ou a tendência é que a gente comece a fazer papel de bobo, porque a gente já paga ingresso caro, pagamos caro na camisa, por exemplo, a camisa aí do modelo torcedor, cara, tá 500 conto, 350, você vai achar aí algumas promoções. Então são camisas caras, são ingressos caros. O que a gente quer é um time competitivo. A gente ama demais esse time. A gente quer um time para disputar títulos, para alcançar posições melhores nas tabelas. Se é um time falido, cara, se é um Cuiabá da vida, vamos dizer aí, se é um Juventude, se é um Red Bull Bragantino, com todo respeito ao Red Bull Bragantino que cresceu muito, se é um Fortaleza, se é um Bahia, se são clubes que não estão acostumados na sua história a disputar títulos, doa quem doer, com nós somos diferentes, porque o Corinthians é um time que arrecada muito dinheiro com venda de ingressos, tá, fiel? Por exemplo, na gestão dos corruptos, o Corinthians, se eu não me engano, em 2022 ou 2023 arrecadou 880 milhões de reais, bruto, tá, fiel? Não líquido. 880 milhões de reais, é muito dinheiro. Então é um clube que te proporciona cifras financeiras altas, porque a marca do Corinthians, ela rende muito, ela é muito valiosa. Então entra muito dinheiro. E não estamos falando de um investimento barato, porque 130 milhões em contratações, a gente contratou mais de 11 jogadores e não estamos conseguindo render futebolisticamente falando. Então o Corinthians vem com um orçamento maior para chegar a algumas peças de reposição. Estão falando aí entre 150 a 180 milhões de reais, tá, fiel? Lembrando vocês aqui que, prestem bem atenção, se o Corinthians não contratar, cai para a segunda divisão, irmão. Aqui eu não preciso ficar em cima do muro e isso não me faz menos corintiano do que ninguém. Se não contratar, cai para a segunda divisão. Por isso o Corinthians disponibiliza esse valor financeiro, porque a parte futebolística virou urgencial, virou o problema urgencial dentro do Corinthians. Se fosse um time que estava mais ou menos ganhando um joguinho aqui, empatando outros joguinhos ali, o Corinthians poderia até empurrar com a barriga. Faz uma ou duas contratações no máximo se fizer, mas não. Como virou um problema urgencial, correndo grande risco de segunda divisão, o Corinthians prepara aí de 3 a 4 peças para o meio do ano e realmente tem que contratar.
No meio dessas 3 ou 4 peças, fiel, muitos estão falando sobre o Hernani, que em vez de ser para o final do ano, ele poderia estar chegando agora no meio do ano no Corinthians, que o Corinthians poderia pagar aí um pequeno valor rescisivo de contrato, tá, fiel? Uma pequena multa para o Parma liberar o Hernani. As informações que eu tenho não são essas, as informações que eu tenho é que ele poderia ir no Corinthians aí, por exemplo, fiel, o Corinthians já está fechado um acordo verbal com o Hernani, não está em negociação, é isso que eu quero passar para vocês. Já está fechado. Esse canal foi o único que cravou que o Corinthians está fechado com o Hernani, tá? Então o Corinthians deve fechar mesmo com o jogador e o jogador chegar no meio do ano no timão. Outro jogador que interessa muito o Corinthians, que pode vir aí com esse investimento que o Corinthians vai fazer, é o atacante John Kennedy do Fluminense, que trouxe informações para vocês que o Corinthians deixou de ver o seu extracampo, que é um problema aí que o jogador tem de irresponsabilidade, mas priorizou o seu bom futebol e é outro jogador que o Corinthians pode estar muito perto de contratar, o atacante John Kennedy, tá, fiel? Nessas cifras financeiras, o Corinthians vai trazer um lateral esquerdo, isso é extremamente prioridade, não é opinião, é informação, tá, fiel? Um lateral esquerdo, mais um meio ofensivo, tá, fiel? O Corinthians deve contratar também um volante e um ponta direita. São 4 contratações que o Corinthians vai fazer, são essas 4 posições que o Corinthians procura aí reforçar no elenco do Corinthians, tá? Quero que vocês comentem porque eu quero saber a sua opinião e qualquer informação nova que chegar. Referente ao mercado da bola, que vai começar agora a pintar muitas informações sobre o mercado da bola, fiel, porque estamos a menos de um mês para a janela de transferências do meio do ano abrir e qualquer novidade eu vou trazer aqui para vocês sem enrolação. Fiel, quero trazer uma informações para vocês aqui, que na minha opinião ela chega a ser uma informação, pelo menos para mim, triste. Porque o Cássio ele pode estar sim se despedindo do Corinthians, pode ser o fim de uma era. Cássio que tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024, até dezembro deste ano. Porém, pode sair agora, já no meio do ano, fiel, daqui menos de um mês. O Cruzeiro pode pagar a sua multa contratual, que é pouca, porque está faltando pouco tempo de contrato, e levar o goleiro. Corintianeiro, então o Corinthians é culpado dessa situação? Muito pelo contrário, fiel. O Corinthians já fez um contrato para o Cássio há mais de uma semana, que já está na mão do Cássio. Basta ele assinar e entregar para o presidente. Pronto, ele renovou o seu contrato. Mas não, ele não renovou o seu contrato e tem conversas avançadas com o Cruzeiro. As informações que eu tenho, até porque a pessoa com que trabalha ela é muito pé no chão e para ela cravar um acerto tem que ser muito certeza mesmo, tá, fiel? Ela não cravou que o Cássio é jogador do Cruzeiro, mas cravou que existe negociações avançadas, fiel. E não só as pessoas com que trabalham, mas também a Rádio Itatiaia confirmou que já acertou e a TNT Esportes confirmou também que o Cássio já acertou com o Corintianeiro. A pessoa com que trabalho disse que não tem nada fechado, mas está muito avançado e o Cássio pode sim sair do Corinthians. Trouxe no vídeo de ontem que para mim, se o Cássio fizer isso, ele não passa de um arrogante, eu não tô nem aí se é ídolo, tá? E tô falando, fiel, com todo o coração possível, com todo o sentimento envolvido, porque, cara, eu amo o Cássio. Eu tenho uma foto do Cássio ali gigante, quem lembra do meu canal lá no comecinho, eu deixava a foto colada na parede, tá? Inclusive no próximo vídeo eu vou mostrar essa foto para vocês. Eu amo o Cássio de paixão, cara, ele é ídolo do Corinthians. Só que o Corinthians, ainda assim, ele é maior que qualquer ídolo que já passou por aqui. Este símbolo aqui, meu irmão, ele é maior que Cássio, maior que Ronaldo Fenômeno, maior que Marcelinho Carioca, maior que Neto, maior que todo mundo, tá? Então, se o Cássio quiser sair mesmo, porque já não está nas mãos do Corinthians mais, está nas mãos deles, fazer o quê? A gente não pode segurar, não pode fazer nada. Vai ser uma pena? Vai. Vai deixar muitos torcedores tristes, inclusive eu, com certeza. Só que para mim eu não vejo mais do que uma arrogância do goleiro, porque ao primeiro sinal de perca de titularidade do goleiro, ele já quer abandonar o barco? Ele já quer sair? Ai, perdi a posição, vou sair do clube. Não, não é assim que funciona. Ele está pensando só nele. O Carlos Miguel vem em ascensão, vem jogando bem todos os jogos, apesar da falha no primeiro gol do Flamengo. É um cara que vem fazendo de 5 a 6 defesas importantíssimas todos os jogos do Corinthians, tá? Então, o Cássio devia pensar que, para o momento, a melhor opção seria o Carlos Miguel. Se ele amasse o Corinthians, cara, o clube que eu amo, eu não estou bem, então eu vou sair, vou ficar na reserva,
Vou trabalhar muito para mim voltar à minha posição, mas no momento o melhor para o Corinthians é o Carlos Miguel. É isso que eu penso que seria um pensamento coerente e maduro da parte do Cássio. Então, já que ele não pensa assim, obviamente aí que ele está bastante avançado com o Cruzeiro e pode deixar o Corinthians, se não no meio do ano, no final do ano, tá, fiel? Porque ele não tá vendo perspectiva de volta, porque o Carlos Miguel tá catando muito. O Carlos Miguel tá pegando muito, fiel. Apesar do frango, o Carlos Miguel tá fazendo 5, 6 defesas importantíssimas aí. E o Cássio, na minha opinião, ele não volta tão cedo como o Antônio Oliveira como treinador. A não ser que troca o treinador, aí sim pode ser o treinador que chega e coloca o Cássio como titular, que para mim, hoje, seria uma injustiça, tá, fiel? Fiel, trouxe informações para vocês do John Kennedy. O Corinthians é prioridade no Corinthians, o Corinthians vai contratar o jogador, pelo menos se o jogador aceitar. Essa é a ideia, essa é a vontade do Corinthians. A proposta oficial vai acontecer no meio do ano. Hernani praticamente fechado com o Corinthians, tá, fiel? Faltando a liberação do Parma. O Corinthians deve pagar valores financeiros baixos para o Parma liberar o jogador. Já era um combinado entre o jogador e Parma. Então o Hernani deve ser outra contratação no meio do ano, inteirando aí um volante, um atacante. Vai restar 2 contratações, que será um lateral e mais um meia ofensivo. Corinthians, jogo da vida amanhã. Igor Coronado disponível. Fausto Vera também para disputar a partida diante do Argentino Júnior, tá, fiel? E aí, a gente encerra aí essas informações do Corinthians de agora. De tarde, tenho mais informações do Timão para vocês. 6 horas, o Corintianeiro está aqui trazendo vídeo para vocês sem falta. Quero agradecer demais a sua presença e vai Corinthians!